O promotor de justiça pede decisão de perdão para um réu morto. Eu sou o Dr. Valdinero Alves da Silva, advogado criminalista, especialista no Tribunal do Júri. Agora vamos falar sobre uma decisão em que o réu, ele morreu. Ou seja, mataram ele. No curso do processo, mataram o réu. O réu foi morto depois da sentença de pronúncia. E, nesta circunstância, a defesa apresentou o atestado de óbito. Óbvio, não tem mais como ser levado o réu a ser julgado pelo plenário do júri. Por quê? Porque o réu morreu. E, pasmem, o magistrado deu a sentença absolvendo o acusado. Ele deu a sentença com base em uma lei nova, na lei nova de 2008. A lei seria de 11.719 de 2008. Com base nesta lei, o magistrado deu uma sentença absolvendo o réu e extinguindo a punibilidade. O Ministério Público, não se conformando com esta situação, ele recorreu, apelou. Ele não quer e não admite que o acusado seja absolvido com fulcro nesta lei, com base nesta lei. Ou seja, esta lei vem adequar a circunstância constitucional sobre a pessoa acusada, sobre o princípio de inocência. E este princípio de inocência também vem por um tratado de Costa Rica que o Brasil, ele ratificou este princípio de um princípio internacional. Este princípio internacional está em consonância com a Constituição, está em consonância a partir desta Lei 11.719, esta lei processual, em que diz que o acusado ele tem o direito ou o princípio de inocência, e quem tem o dever de condená-lo ou de provar que ele não é inocente é o Estado. E na circunstância deste acusado, ele morreu depois da pronúncia, ou seja, mataram ele depois da pronúncia. E apresentado a certidão de óbito dele, o magistrado, por sua vez, decidiu absolvê-lo com base nestas disposições legais que eu disse aos senhores, e o Ministério Público insurgiu e recorreu, fez um recurso de apelação dizendo que não, que ele não poderia ser absolvido e extinguir a punibilidade nestas condições. Ele pediu que poderia sim ele ser extinta a punibilidade, mas com perdão, com a sentença de perdão, com base na súmula 84. Mas olha que absurdo. Absurdo que, às vezes, a justiça, através dos seus órgãos legítimos, fiscais da lei, cometem. Esta norma, ou seja, a súmula 84, ela é me parece que de 1990. E a lei 11.719 é de 2008. Por quê? Porque não acompanhar a evolução legal, ou apenas e somente deseja aplicar aquilo que tem no passado e que não serve para o presente, ou seja, a sua intenção é incriminar, é condenar, e não cabe nesta condição, ou seja, fazer com que seja a decisão aplicando
o perdão judicial. Porque o perdão judicial seria como que o acusado não cumprisse, não cumpre pena, não tem aí com perdão a relevância de ser condenado, não tem esses efeitos, mas tem todos os efeitos secundários de uma condenação. Ele poderá ser processado por reparação de danos, ou seja, como é que um acusado morto vai ser processado por reparação de danos? Vai recair nos seus parentes, nos seus entes queridos que aqui ficaram? Ou seja, o Ministério Público recorreu de uma sentença onde que o juiz, atendendo todos os parâmetros legais, atuais, e ele avocando uma súmula antiga, e esta súmula antiga, para que ele pudesse fazer com que o acusado não recebesse a sentença de absolvição e extinção da punibilidade, que seria o correto pela legislação atual. E ele quer e desejou e recorreu para que o juiz de primeira instância aplicasse a extinção da punibilidade com o perdão, que não é o correto. Nós não observamos que seja aí o correto, que esta norma seja aplicada contra acusados que são assassinados, ou seja, o morto. O morto passando pela sentença de pronúncia e ser levado até a julgamento no tribunal do júri. Então, o promotor diz que esta decisão de absolvê-lo sumariamente não está correta, mas refuta ele, promotor, com relação ao artigo 61 e 62, em que diz e autoriza ao juiz extinguir a punibilidade em qualquer tempo da ação antes do julgamento, da sentença condenatória. Ou seja, uma hora ele diz que pode e a outra hora ele diz que não pode. Quem estaria certo? E por que o Ministério Público fazer uma apelação numa circunstância buscando uma súmula 84, lá antiga, para sustentar o seu recurso, sustentar a sua apelação, o seu desejo de inovar nesta circunstância? Portanto, nós gostaríamos de deixar aqui bem claro que, infelizmente, por, às vezes, desejo pessoal ou um desejo que ultrapassa os limites do discernimento legal, e a justiça erra. Este, com todo respeito para o nosso ver, é um grande erro da justiça, e que o magistrado, sim, ele acertou em decidir da forma que decidiu, e o Ministério Público errou. Com todo respeito, ao nosso ver, errou. E este erro vai ser, com absoluta certeza, analisado na segunda instância, coisa que poderia ser evitado. Estamos sim, ansiosos para saber o que a segunda instância vai decidir nesta apelação, nesta circunstância. Aí sim nós vamos saber se prevalece o erro, se prevalece aquele entendimento de busca de súmula antiga sobrepondo a lei nova. Nós esperamos que a segunda instância, o tribunal, mantenha a decisão de primeira instância, porque ela é irretocável. Se você gostou deste vídeo, eu te peço
para que se inscreva no nosso canal no YouTube, indica a amigos. Temos também livros, e-book, e siga-nos nas nossas páginas. E gostaria também de dizer a você, vai ficar aqui, depois vai estar escrito o nosso nome, nossa qualificação. Se desejar nos levar para fazer alguma palestra, se desejar levar-nos para fazer uma palestra nas faculdades, estou à disposição de você. Basta que você possa entrar em contato conosco e nós iremos atendê-los.